Como estruturar o seu negócio. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma estrutura para o seu negócio antes mesmo de colocar o seu negócio no ar. A partir do momento que você já decidiu com o que você vai empreender, se vai ser somente no digital, se vai ter loja física ou se vai ser somente uma estrutura online, independente do modelo de negócio, é muito importante que seu negócio esteja estruturado. Se você é novo por aqui, eu sou Silvana, eu sou engenheira de software e também neuroeducadora e criei o programa NS, que é um programa para estruturar empresas e negócios de microempreendedores e profissionais liberais. E aqui no YouTube eu vou fazer vídeos e trago alguns vídeos sobre como utilizar a tecnologia para o seu negócio e como estruturar o seu negócio de maneira que ele tome menos tempo de você e você consiga focar e ter mais tempo para a parte de estratégica e gastar menos tempo com a parte de estrutura e gastar menos tempo com a parte operacional. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as 5 principais áreas que você tanto vê no programa NAS e que você também pode implementar aí dentro do seu negócio. Se você não está participando do programa de estruturação de empresas comigo, mesmo assim, esse vídeo ele vai ser muito útil para você ter uma ideia de como você consegue estruturar seu negócio mesmo não participando do programa. Quem está participando do programa já vai receber essa estrutura pronta. Você não está participando do programa, também não tem problema, você pode pegar a ideia desse vídeo para criar sua própria estrutura, utilizando outros programas, programas diferentes, e assim criar esse ecossistema que vai estruturar a sua empresa. Você vai conseguir ter mais tempo para você, para a parte estratégica do seu negócio e gastar menos tempo com a parte operacional. Então, eu dividi em 5 áreas e dentro dessas 5 áreas, cada área tem 3 sistemas. Esses sistemas, eles estão interligados e cria, assim, uma estrutura e um ecossistema do seu negócio. Ele é totalmente online, é como se você estivesse tirando o seu escritório físico, a sua empresa física e criando uma empresa e um escritório virtual. Então, depende muito do nicho, do ramo de atividade. Aí, por exemplo, se você não tem produto físico, você não tem necessidade de ter ali um sistema de estoque. Mas você pode também utilizar essa parte que existe dentro ali do sistema para colocar ali os seus produtos digitais, como também ter uma ideia ali de quantos produtos você vai vender por mês e quantos produtos você vai criar e criar ali uma área de projeto. Fica um pouco confuso assim no começo, mas conforme eu for destrinchando aqui quais são essas áreas, como que esses sistemas, estão divididos e como eles estão interligados, vai ficando mais claro aí à medida que você assiste aí no decorrer do vídeo. O primeiro sistema é o dashboard do empreendedor. O que é isso? Dentro desse sistema é onde você vai colocar todas as suas metas. Eu tenho até aqui comigo, tô aqui com o meu tablet e tem as anotações para eu não esquecer de falar para vocês de nenhum dos sistemas. Mas aqui, ó, o primeiro sistema, ele vai te mostrar os números, Então é importante que em todo o negócio você tenha, assim, o acompanhamento das métricas e dos números do seu negócio, para você saber, por exemplo, se você estiver começando hoje o seu negócio, você precisa saber onde você quer chegar. Traçar metas, de pequeno, de médio e de longo prazo e conseguir medir essas metas. Eu coloquei aqui algumas metas que eu acho relevantes para qualquer empreendimento, para qualquer negócio, micronegócio ou para profissional liberal, mas pode ser que você crie uma outra meta um pouco diferente dessas que eu vou citar aqui. Então, a primeira meta, o primeiro número que a gente vai analisar, ao todo são 7 números, tá? E eu acredito que seja importante para qualquer negócio. Então, aqui, a primeira meta que a gente vai analisar é marketing. Dentro de marketing, quais são os números que são importantes para o seu negócio? Então, aqui temos leads novos, ou seja, novas pessoas que estão se conectando com a sua marca. O segundo
crescimento nas redes sociais, né, o número de seguidores, número de visualizações. Eu só marco o número de seguidores e número de visualizações do Instagram e do YouTube. Por enquanto, eu não estou medindo e não estou acompanhando TikTok, mas logo também eu vou colocar ele dentro das minhas métricas, mas porque esse ano eu estou focada mais no YouTube, né? Então as métricas que eu acompanho semanalmente YouTube e Instagram. Depende qual é o seu ponto de contato. Para você medir essas métricas, você antes já tem que ter definido quais são os pontos de contato com o seu cliente. Newsletter? Eu vou citar alguns aqui. Pode ser newsletter, pode ser as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, alguma outra que você julgar importante, você também pode estar medindo. E é importante que você meça as métricas que realmente vai trazer resultado para o seu negócio, né? Por que eu não estou tão focada nesse momento em LinkedIn e TikTok? Porque no momento essas redes não vêm trazendo um retorno significativo para o meu negócio. Então, muito antes de eu focar ali no resultado, é importante que eu saiba qual o caminho que eu vou seguir nesse sentido. Então, a primeira parte, né, é marketing, medir os novos clientes, né, pessoas que se cadastram na sua newsletter, pessoas que se cadastram no teu site e também os números aí das redes sociais. E taxas de conversão para o seu produto. Por exemplo, eu só tenho um produto dentro do meu negócio, que é o NS, que é Negócios com Sistema para Empreendedores. E como que eu consigo medir aí a métrica do meu produto? Então, eu analiso o número de conversão que eu tenho e dentro desse número de conversão, quantos por cento realmente está comprando de mim. Então, isso é a taxa de conversão. Quantos clientes eu preciso ter para que eu realize uma venda, né? Então é o número de vendas por número de clientes. Então é importante que você tenha essa métrica, até mesmo se você for fazer uma campanha ou utilizando ali a Meta, né, para fazer campanha dentro do Instagram ou WhatsApp, é importante que você saiba qual que é a sua taxa de conversão no orgânico, né, quantos clientes você já tem, que você consegue converter em vendas dentro do orgânico, para depois você pensar em fazer uma campanha paga aí dentro das plataformas Google ou Meta. Então, esse é um dos números. Então, o segundo número, são 7 no total. O segundo número que é importante ter, né, medir os números, é a receita mensal. Qual que é o seu faturamento mensal? Quanto de dinheiro você recebe por mês através do seu negócio? Está começando agora, não recebe nada? Você vai colocar que é 0 e vai colocar ali uma projeção de quanto que você pretende receber para daqui um ano, daqui um mês, daqui 6 meses e daqui um ano. Fazer essa projeção de curto, médio e longo prazo para verificar se você está conseguindo atingir essas metas ou não. Se você não tem meta, você começa a trabalhar muito no escuro, você não sabe o que você quer alcançar. Então é muito importante que você tenha esses números na ponta da língua. Se você não sabe, se você é empreendedor e você não sabe qual é a sua receita mensal, é porque você está trabalhando no escuro. Você está se esforçando por algo que você nem sabe o que é. Você não sabe qual é o seu objetivo ali. Então é super importante ter meta de vendas. A segunda, né, é o ticket médio, né? Qual que é o ticket médio do seu produto? No caso, eu só tenho um produto, então eu só tenho esse ticket médio. E qual que é o preço, né, do seu produto, o ticket médio do seu produto? Então, vamos supor que você tenha 3 produtos, né? Você vende mais um é 500, outro é 100, outro é 50, um exemplo, né? Então, somando tudo que você vendeu, né, você vai somar o total, dividir pelo número de vendas e você vai ter o ticket médio, né? Quanto por mês, né, a média por mês você vai estar recebendo por número de produto.
por número de vendas, né? Não é necessariamente por produto. Vamos supor, se você vendeu 2 de 500 e 1 de 50, o total é 1.050, só que você vai dividir por 3, porque foram 3 produtos, para encontrar o seu ticket médio, bom? Essa parte de ticket médio de venda de produto. E a taxa de conversão de lead, é a mesma coisa que eu falei, você precisa saber a sua taxa de conversão de lead. Se você fez todo o seu lançamento, a sua venda dentro do orgânico, você precisa saber qual que é a quantidade de clientes, né, que você precisa, clientes novos, né, que você precisa adquirir, aumentar para ter aquele número de venda. Aí sim você vai decidir se você vai lançar ou não, vai fazer ou não uma campanha, e você sabendo o seu ticket médio, você vai saber o quanto que você vai gastar por cada lead. Então você consegue ter uma previsão tanto de receita, como você consegue ter uma previsão de gasto, você consegue criar ali um orçamento para o teu negócio. Então esse aqui é o ponto 2, né, que é a métrica 2, que seria para vendas. A terceira métrica seria entrega, né? É um programa para empreendedores. Então, qual é a minha quantidade de entrega? Vamos supor que eu não vendi nada esse mês. Mesmo assim, eu ainda tenho alunos ativos, né? Então, a minha entrega aquele mês é a quantidade de mentorias ativas que eu tenho, independente de eu ter vendido ou não aquele mês, né? Por exemplo, se você tem produto físico, quantos produtos você entregou aquele mês, né? Pode ser que você não vendeu dentro daquele mês, mas quanto que você entregou naquele mês, né? Então é importante ter essa métrica também, tanto para produto digital, como para produto físico. Você precisa saber o quanto você está entregando por mês. Principalmente em produto físico, para você ter uma projeção, né, de compra com fornecedor, de produção em caso de fabricação própria. Então é importante que você saiba qual que é o número de entrega por mês. Eu tenho mentorias por mês, tem aula ao vivo, então eu preciso ter esse número para saber quantas aulas ao vivo eu vou gravar de acordo com a quantidade de alunos que eu vou ter, porque existe um número limite de alunos por cada aula ao vivo ali que eu gravo. Eu não gosto de uma classe muito grande, até mesmo para conseguir ali tirar a dúvida dos alunos na aula ao vivo. Então é importante você saber quanto de entrega você tem todo mês, tá? Tanto produto físico como produto digital. E o NPS, que é o feedback médio. Qual é o número de feedback que você está recebendo, tanto em comentários em redes sociais, reviews ou avaliação no Google, comentários pessoalmente que a pessoa faz para você. Você tem que conseguir medir qual que é o feedback do seu cliente, tanto feedback positivo como feedback negativo, sobre o seu atendimento, sobre o produto, sobre o pós-venda também, né, depois que você vendeu. Pessoas que não adquiriram o seu produto, você conseguir entender o porquê. Acompanhar o feedback do cliente é você criar um produto que realmente o cliente precise. Você ajustar ali o seu produto digital ou o seu produto físico de acordo com a demanda do seu cliente, tá? Muitas vezes a gente desenvolve um produto pensando, eu gostaria desse produto, esse produto seria útil para mim. Mas, na verdade, você tem que verificar se o seu produto atende uma demanda ou uma necessidade do seu cliente, se ele resolve um problema ali do seu cliente. Não sei se o microfone está funcionando, espero que sim. Então, essa é a parte, né, de entrega, né, que é a parte de quantidade de produtos que você está vendendo ali por mês, né, ativos, né, por exemplo, se você tem assinatura, qual que é a quantidade de assinatura que eu tenho ativas por mês? Pode ser que eu não vendi assinatura, essa métrica não é para medir a quantidade de assinaturas que você vendeu no mês, é para medir a quantidade de assinaturas ativas que você tem no mês, tanto de entrega de produto digital, como de mentoria, como de produto físico, né? Qual foi a entrega que você fez aquele mês para você conseguir medir também o número de feedback, positivo, negativo, e conseguir entender ali qual é a métrica que você tem que melhorar. Dentro desse dashboard, né, do empreendedor, que tem para quem faz parte do programa INS, você já vai ter ali todos os gráficos que você vai preencher para colocar essas métricas. Eu vou colocar aqui, né,
para vocês verificarem a imagem de como é mais ou menos essas métricas e como você acompanha. Então é muito mais, né, o empreendedor ele passa a fazer muito mais sobre a gestão, né, olhar números, olhar métricas, do que realmente ficar ali na parte operacional. Bom, então para a primeira parte, né, para o primeiro sistema, né, que nós estamos criando ali para o empreendimento novo, o primeiro sistema é esse, né, que é esse dashboard do empreendedor, onde ele vai conseguir analisar as metas. Então vamos para o segundo sistema, né, dentro desse ecossistema, dentro dessa estrutura. O segundo eu chamo de Business Brain, que seria o cérebro do seu negócio. Agora eu vou explicar o que tem dentro desse sistema. Tem algumas pessoas que conseguem, né, dividir todos esses sistemas utilizando outras ferramentas, como o Trello, como o Notion, pode ser também, tá? Só que quem é aluno do meu programa já recebe essa estrutura pronta, né, dentro ali do programa já tudo pronto. Então o segundo sistema, né, eu parei aqui, é sobre Business Brain, né, que é o cérebro do negócio, e ali o que você vai ter? A estratégia do negócio, visão, valores e persona. A parte de produtos, você vai ter ali já a sua mentoria, seu curso, seu produto físico pronto, né, empacotado para você entregar para o seu cliente. Então é essa parte, né? Estrutura, desenvolvimento de produto, a parte de marketing, que inclui conteúdo, calendário de conteúdo, voz do cliente, linha editorial, fica tudo dentro deste sistema que chamamos de cérebro do negócio. Depois temos operação. O que é a operação? É o onboarding, é a parte de templates, ou seja, toda a parte de documentação, PDF do seu negócio, é importante que já esteja pronto. O que isso envolve? E-mail. Se você tem toda vez que um cliente entra, que você recebe um novo cliente, que o novo cliente acessa a sua base, você vai enviar um e-mail de boas-vindas. Toda vez que o cliente comprar uma mentoria sua, você vai enviar um e-mail de boas-vindas sobre a mentoria, e-mail sobre cadastro de senha, e-mail sobre dúvidas do cliente, e-mail sobre campanha sazonal, Dia das Mães, Dias do Namorado. Esse material você tem que estar pronto, né? Você já tem que ter esse material pronto, porque é algo que você faz repetidas vezes. Então, se é algo que você faz repetidas vezes, você tem que automatizar, deixando tudo pronto, para quando esse cliente se cadastrar na sua plataforma, ele já vai receber esse e-mail, né? Já vai receber esse disparo de forma automática. Esse é um exemplo, né? E-mail. A parte de documentação também é importante se você está contratando alguém. Então, se você está contratando alguém para o seu negócio, é importante que a pessoa receba ali como que é feito os processos, como que é feita alguma mudança, tanto para a parte de recursos humanos, como para a parte de comportamento do funcionário, processos dentro de cada sistema. Então é importante que você tenha isso tudo documentado, para que quando alguém novo entrar para o seu time, você não tenha que explicar separadamente, detalhe por detalhe, para cada novo funcionário, para cada pessoa que você contratar aí para sua equipe. Então é importante que você já tenha, né, tudo isso organizado e documentado. Eu, por exemplo, tenho ali, normalmente que eu contrato externo é design e editor de vídeo. Então eu já tenho ali as minhas cores, o meu logo, a parte de brand, a parte de edição, qual é o filtro. Então esse pacote, que é um processo, né, de produção do conteúdo, ele já está separado e já está documentado. Qualquer pessoa de design ou pessoa de editor de vídeo que ter acesso a esse material, ele vai entender, só de ler o material, exatamente o que eu espero que ele faça, né? Então, todas essas funções, essa parte de onboard ali de funcionário, deve estar tudo documentado e fácil para você compartilhar, né, com essas pessoas que vai
entrar ali para a tua equipe sem que você tenha que cada vez criar um treinamento novo, cada vez explicar tudo de novo. Então é uma tarefa repetitiva. Então você já tem que ter esse kit ali, né, para documentação da tua empresa e até mesmo para onboard tanto do cliente como de funcionários pronta para que você ganhe tempo e crie um padrão também nos seus processos. Então essa é a terceira parte. Aqui, além dessa parte de operação, tem a parte de finanças também. Dentro da plataforma que eu disponibilizo para quem adquire o programa, eles já recebem a parte de finanças pronta e é só fazer lançamento de compra, de débito, e o próprio sistema já faz o cálculo ali do que você vai pagar, do que você vai receber, qual a sua projeção para os próximos meses. Se você não tem isso, eu vou disponibilizar uma planilha, tá, para você conseguir separar o seu financeiro pessoal do seu financeiro de empreendimento, do seu negócio, né? Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Se você quiser receber essa planilha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode ter acesso a essa planilha. Para quem está no programa INS, ele não tem essa planilha, ele vai fazer os lançamentos dentro do próprio sistema ali do financeiro e ele vai ter esse acompanhamento com gráfico, com relatório, com lembretes do que ele vai pagar, do que ele vai receber e com projeção, né? É uma forma de você conseguir ter uma receita previsível do seu negócio. Então é super importante que o seu financeiro seja muito claro e que você tenha na ponta da língua qual que é a sua receita, qual que é o seu orçamento, qual que é a sua previsão de faturamento na ponta da língua, tá? Se você não sabe isso, é porque você está trabalhando no escuro, né? Você está se esforçando sem saber o para quê, né? Aonde você quer chegar. E o que é muito comum, né? Misturar o financeiro de pessoa física com pessoa jurídica e tudo virar uma coisa só. Se você faz isso hoje, então, mesmo que você não possa comprar, né, nesse momento o programa de mentoria que eu forneço aqui, você já vai ter acesso aí à planilha, é só se cadastrar, o link eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E também lá no Instagram, se você não me segue, eu vou deixar também aqui minhas redes sociais no Instagram, porque lá eu sempre trago também alguns insights sobre como você se organizar financeiramente para que realmente você consiga mensurar se o seu negócio está dando lucro ou não. Às vezes o negócio até dá lucro, só que a pessoa mistura tanto o financeiro da pessoa física com a pessoa jurídica que ela acaba usando ali tudo misturado e ela não consegue identificar o que realmente é lucro e o que realmente é despesa da empresa, o que é despesa pessoal. Então isso é super importante porque pode ser uma das coisas que desmotiva e faz com que muitos empreendimentos fechem em menos de um ano, tá? É essa falta de organização na parte financeira. Então o segundo ponto, né, que é cérebro para negócios é esse, né, o segundo sistema. Vamos para o terceiro sistema. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque por questão de tempo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo pelo Instagram ou preencha o formulário de contato no site, eu vou deixar o link aqui também na descrição. E pode deixar também nos comentários, né, se você quer que eu faça um vídeo exclusivo sobre cada um desse sistema, deixa aqui no comentário que eu posso trazer para vocês também. O terceiro sistema, então, é sistema de fluxo de caixa. O lucro primeiro, né? Essa parte de gestão de caixa significa o quê? Você primeiro vai separar o seu lucro para criar uma reserva de emergência para o seu negócio, né? Não estou falando de pessoa física agora, mas uma reserva para o seu negócio, porque imprevistos podem acontecer. Você pode ficar também algum mês sem faturar aquilo que você estava prevendo e você tem essa reserva, né? Então é importante dentro disso. Eu vou colocar aqui uma ideia, mas cada negócio pode ser estudado de forma diferente. Vocês podem definir qual percentual você vai utilizar para cada uma dessas áreas dentro do seu negócio. Então, eu coloquei aqui 5% do lucro, né? Então, de tudo que você teve de receita, 5% você vai tirar para o lucro.
Você pode utilizar esses bancos digitais, né? Ou até um bancão mesmo, mas criar ali uma caixinha, né? Uma conta separada para cada um dessas porcentagens que eu vou falar aqui. Então, é 5% para o lucro, 15% para os impostos. Independente de você ter tido imposto aquele mês ou não, você vai reservar 15% para imposto. Porque se surgir algum imposto que você não estava prevendo, você já tem ali aquela reserva para pagar. E 50% de prolabore, principalmente para quem é profissional liberal, você vai pegar 50% da sua receita e vai tirar como seu prolabore. 30% para operação e os outros 30% você vai reinvestir no seu negócio ou vai utilizar para operação. Pagar funcionário, pagar designer, pagar editor de vídeo, principalmente para quem é profissional liberal e utiliza a educação, né, como empreendedorismo, é importante que seja feita essa separação. Ah, mas eu tenho um negócio diferente que eu vendo produto físico, eu preciso de estoque. Então aí você vai definir outras porcentagens para que você tenha uma previsibilidade de quanto que você vai gastar. Por exemplo, dentro desses 30% da operação, você precisa incluir ali o seu estoque. Então, se você sabe o quanto que você vai precisar de estoque, o quanto que você vai ter que gastar, e esses 30% de operação, e esses gastos correspondem a 30% da sua operação, você vai saber quanto que você vai ter que ter de receita. Né? Então, é uma forma de você criar ali uma regra de 3, né? Uma conta simples, mas para você ter uma previsibilidade. Isso cria uma segurança psicológica, né? Você sabe exatamente aonde está indo o dinheiro que você está ganhando e no que você está gastando. Isso faz com que você tenha, assim, uma escala sem nenhuma ansiedade financeira. Né? Você pode projetar um crescimento do seu negócio sem criar ansiedade financeira. Você já está conseguindo fazer isso? Então é importante que você baixe a planilha que eu vou deixar aqui na descrição, né? Esse sistema, né, da parte do lucro se chama sistema de fluxo de caixa, né? Onde o lucro vem primeiro. Tem até um livro que é baseado nesse tema, vou deixar aqui também o link na descrição, mas é Profit First, né? Que é o lucro primeiro. E vocês podem consultar também. Eu fiz, né, essas porcentagens, né, pensando que se você precisa de mais dinheiro para sua parte operacional, você vai ter que aumentar ali o seu faturamento, vai ter que aumentar ali o preço do seu produto para que você consiga, né, dentro dessa divisão, cobrir todas as despesas, conseguir tirar o seu 50% de prolabore, ter ali reservado o seu 5% do lucro. Então você consegue ter uma previsão de receita que você coloca dessa forma. Então agora vamos para o sistema 4. Então o quarto sistema é matriz do sistema de chefe. O que é isso, né? Você vai dividir as suas tarefas. Você é a chefe do seu negócio, né? Você que é empreendedora, como que você faz a divisão de tempo? Você vai tirar tarefa pessoal e o impacto direto na sua receita, tá? Então você vai verificar qual é a tarefa e quanto de impacto na sua receita tem essa tarefa. E assim você vai conseguir medir as prioridades. Por exemplo, uma tarefa que você tem e que não impacta no seu negócio, você não vai colocar ela como prioridade. Então você vai conseguir saber o que é a tarefa que depende exclusivamente de você. Por exemplo, uma tarefa para gravar vídeo aqui para o YouTube. Eu sei que a minha meta é monetizar o canal. Então, é uma tarefa que vai impactar no meu negócio, na minha receita, exclusivamente de mim. Então, é algo que eu preciso priorizar e cumprir ali o calendário de tarefa. Então, tarefas que não dependem de você vai terceirizar. Tarefas que não gera receita, você vai eliminar. Você vai tirar da sua lista. Não gera receita, tira da lista. Não depende de você, terceiriza. E assim você vai ter uma agenda muito mais fluida. Muitas vezes a pessoa tem medo de terceirizar uma tarefa, ou porque acha que ela faz melhor, ou porque não tem aquele orçamento para gastar no momento. Mas se é uma tarefa que não depende exclusivamente de você
você precisa analisar se não vale a pena terceirizar para que você consiga focar e deixar mais tempo disponível para as tarefas que realmente dependem de você, tá? Que depende da sua genialidade para que aquela tarefa aconteça. Eu, de modo geral, cada vez mais eu quero que o meu negócio dependa menos da minha presença e que ele gire, que ele funcione sem que eu necessariamente esteja à frente ou dependa de uma tarefa minha, porque a minha tarefa é muito mais como gestora, como diretora, ter uma visão geral do meu negócio do que ficar em tarefas operacionais que muitas vezes não gera receita. Então, quando você for criar ali, dentro do programa tem o calendário de tarefas, calendário de compromissos, que já vem implementado ali dentro do sistema de estrutura para quem está no programa NS. Se você não está dentro do programa NS, você pode utilizar outra ferramenta como o Notion, como o Trello, como o calendário do Google. Inclusive aqui no canal tem um vídeo que eu ensino como você utilizar a agenda do Google para colocar ali os seus compromissos pessoais e também profissionais, mas agora com esta mentalidade, né? Quais são as tarefas que me geram receita e depende da minha genialidade? Quais são as tarefas que me geram receita, mas eu posso terceirizar? E quais são as tarefas que não me geram receita, que nesse caso é importante que você elimine. Isso aqui falando de tarefas relacionadas à vida profissional, tá? Sobre a vida pessoal, pode ser que uma tarefa não te gere receita diretamente, mas é um momento de descanso, de relaxamento, que vai fazer com que você esteja com uma mentalidade melhor para trabalhar melhor e gerar mais receita. Então, indiretamente, mesmo nas tarefas pessoais, algumas que você não consegue enxergar que gera receita, pode ser que indiretamente gera receita, porque vai impactar diretamente na sua genialidade dentro do seu negócio. Para o vídeo de hoje é a última, que é sistema de captura, ou segundo cérebro. O que isso significa? Eu já até fiz um vídeo também aqui, o Obsidian, né, que é um sistema onde faz captura de ideias, que também é considerado um segundo cérebro, mas essa captura, na verdade, você pode utilizar qualquer ferramenta. Obsidian, Notion, notas, um bloco de notas, uma caderneta, um planner de papel físico, né? Ou para quem está no programa NS, dentro do NS você já consegue ali colocar essas tarefas dentro de um sistema Kanban, onde você muda ali de posição quando a tarefa foi concluída, quando está em andamento e quando a tarefa foi lançada. Por que isso é importante? Você vai definir, em primeiro momento, uma caixa de entrada única. O que é essa caixa de entrada única? Tarefa, ideia, compromisso, tudo que estiver na sua mente durante o dia e que te traga algum insight, alguma preocupação, que te faça pensar e te desviar daquilo que você está fazendo naquele momento, você vai colocar naquela caixa de entrada. Vai colocar tudo ali, né? Uma caixa de entrada única. O segundo ponto é revisão diária de 5 minutos. No final do dia, você vai pegar dentro de 5 minutos e vai fazer uma revisão do que você vai manter nessa caixa e do que você vai tirar dessa caixa e o que você vai colocar para um projeto dentro dessa caixa. E a terceira parte é a revisão semanal. No fim da semana, você vai ver o que você mantém dentro dessa caixa e o que você vai eliminar dessa caixa. Quando você coloca ali na caixa de entrada única, todas essas ideias, pensamentos, preocupações, atividades que você não consegue fazer no momento, mas que você já anotou ali, você tira ali a sua sobrecarga mental e você passa a organizar, né, essas atividades depois de forma sistemática. Jogou na caixa de entrada, 5 minutos por dia você vai rever essa caixa de entrada e ver o que você vai fazer ou não e agendar ali para o decorrer da semana. No final de uma semana você também volta para essa caixa de entrada, ver o que foi feito, ver o que não foi feito e o que precisa ser retirado ali dessa caixa de entrada. Um dos sistemas, o total são 15.
Então, esse é o primeiro sistema, que se chama Sistema de Clareza do CEO. Então, esse sistema de clareza do CEO abrange esses 5 microsistemas, né? Que são, eu vou revisar aqui com vocês: o dashboard, cérebro do negócio, a parte de fluxo de caixa, matriz de sistema de chefe, que é essa parte de tarefas que eu falei, e sistema de captura, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um resumo da aula de hoje, e vocês conseguem acessar, vou deixar o link aqui embaixo, mas ainda tem mais 14 sistemas que eu vou repassar com vocês. É um pouco trabalhoso nesse primeiro momento para você criar todos esses sistemas, mas quando eles todos estiverem rodando, vai facilitar muito a sua vida como empreendedora, né? Hoje, dentro desses 5 microsistemas, que faz parte do primeiro sistema que a gente está analisando, você já consegue ter mais clareza e ter uma visão geral do seu negócio. Na próxima semana, né, eu vou falar sobre o segundo sistema, que é Sistema de Fluxo de Marketing e Entrega. A gente falou um pouquinho sobre marketing e entrega, mas não falamos o que está envolvido dentro desse sistema. Então, você percebe que os sistemas, eles estão interligados. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo da série dos 15 sistemas. Hoje eu falei sobre o primeiro sistema, que envolve 5 microsistemas. Se você quiser participar do programa ANS e receber essa estrutura pronta e completa para você utilizar, você também pode acessar o link aqui na descrição, ou se você ainda não quer fazer parte do programa, você quer utilizar essas ideias para criar o seu próprio programa, através dessas informações, você também pode fazer isso e vai facilitar muito a sua vida como empreendedora. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e assine as notificações para não perder nenhum vídeo. E se eu te ajudei a pensar melhor, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.